Boa noite, amados ouvintes, queridos amigos. Avisar minha técnica que tá só um quadrado vermelho, viu, na tela, mas vai dar certo. Pronto. Que Deus abençoe, que sejam muito bem-vindos a esse Conexão Espírita mais do que especial. Tô aqui com 2 convidados super chique. Minha gente, eu tô tão chique hoje. Para com isso. Tô chique demais. Aí hoje a gente vai conversar sobre candomblé, né? Vamos entender aí essa religião. Perdão pela pancada. Tô nervosa, porque os meninos estão aqui. Vamos conversar hoje sobre essa religião de matriz africana, essa religião que nos remete aos nossos ancestrais, aí, e que é muito, muito, muito semelhante ao espiritismo, né? E é importante que a gente conheça essa religião, e a gente conheça os nossos ancestrais. E para isso eu convidei o Júnior Souza, que é professor de capoeira, é tarólogo e omorixá, e o Gabriel Bispo, que é cantor e tarólogo. E os meninos são chiques. São do candomblé já tem um tempo, né? Então, estão aqui, vão poder tirar suas dúvidas, as nossas dúvidas. Se você tiver alguma dúvida, você, por favor, coloque no chat do Facebook, tá bom? Infelizmente, nós tivemos um problema aqui técnico e hoje nós não teremos transmissão simultânea pelo YouTube, tá bom? Mas vai ficar salvo no YouTube, então você pode assistir depois lá no YouTube. E esse programa também é um podcast. Você pode acessar nas plataformas de podcast aí preferidas da que você gostar mais, né? Tem algumas aí, Spotify, Deezer e etc, tá bom? Obrigada aí, agradecendo, claro, não podemos esquecer, né, Francisco, das nossas patrocinadoras. Muito obrigada a Eliarte Artesanatos, né, que está sempre aqui com a gente. Obrigada ao Garden Mercantil, né, a Presentes e Companhia e também a Loja Criativa. Né, essas 4 mulheres maravilhosas que nos patrocinam e que garantem a nossa estadia aqui no rádio, né? Estamos aqui por causa de vocês, meninas. Muito obrigada. Boa noite aos meus convidados. Se vocês quiserem fazer alguma apresentação, complementar o que eu falei, fiquem à vontade. Boa noite, me chamo Júnior Souza. Você já disse tudo, né? Um prazer estar aqui, estar representando nossa religião, candomblé. E a gente vai estar aqui nesse momento, né? Tirando dúvidas, né? E dividindo também, compartilhando um pouco do nosso conhecimento. Pronto, eu vou pedir só para tu falar um pouquinho mais próximo do microfone. Pode puxar ele bem para pertinho, que fica melhor para os nossos ouvintes, tá bom? Boa noite, Gabriel. Boa noite a todos os nossos ouvintes, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gabriel tem uma vozona de cantor, né? Ai, meu Deus. É uma vozona gostosa. Então, meninos, vocês podem fazer uma pequena introdução, assim, do que é o candomblé, e falar um pouquinho dessa religião antes da gente passar para as perguntas, porque eu já adianto que eu recebi uma chuva de perguntas. Uma chuva que eu fiquei, meu Deus, como que eu vou perguntar desse tanto de coisa? Pronto. Pois bem, como todos já sabem, né, o candomblé é uma religião de matriz africana que muito se discutem em relação às suas origens, né, e às suas nações. Então, nossos ancestrais, os escravos, vieram para o Brasil, né, da colonização, e consigo vieram todas as suas tradições religiosas, né, típicas da África, e enfim, todo o seu enredo, né, que eles trouxeram junto consigo. E a religião não seria diferente, né, veio a sua tradição culinária, né, artesanal, então veio tudo junto. E o candomblé, ele meio que se adequou um pouco e foi um pouco mascarado, né? Foi daí que surgiu a Umbanda, foi daí que surgiu muitas outras vertentes religiosas.
E o candomblé nada mais é do que cultuar a energia da natureza, a energia que nos circunda, que está nas águas, que está nas terras, né, nos rios, nos mares, em toda a natureza. Nós somos os defensores da natureza. Nós cultuamos a própria natureza em si. Os orixás, no caso, né, essas forças da natureza, elas são, no caso, são divindades ou Sim. são espíritos? São divindades, né? Um exemplo aqui, temos o orixá Oxóssi, onde a predominância dessa energia dele é das matas, assim como o Ogum também, né? Temos também Iemanjá, que é muitas vezes cultuada nos mares, mas também é cultuada no rio, assim como o Oxum na cachoeira também. Então, são essas pequenas particularidades onde cada um se encaixa. Muitas pessoas, elas sempre perguntam como você vai cultuar o vento, a água. No candomblé a gente explica muita coisa. É a questão da vivência. Você vive, você aprende, você sente. E tudo, como meu pai sempre diz, meu babalorixá, né? Se ele estiver vendo, pai, a bênção. Sou muito grato por estar aqui representando a nossa casa. Então, tudo se aprende no tempo certo. Basta ter humildade, pé no chão, que a gente aprende tudo no tempo certo. Qual é a casa de vocês? Onde é? A nossa casa é no Juazeiro, né? É o Baco Tabanju, o Mioxum. Se situa no bairro Jardim Gonzaga. Quem quiser ir pode participar. As portas estão abertas. Toda quarta tem desenvolvimento. E os festejos, sempre que tem, a gente também está divulgando. Então, a tradição, no caso da casa de vocês, é qual? Nós somos Jejinagô. Pronto. Eu estava fazendo, né, as pesquisas para conversar com vocês sobre isso, e eu vi que tem algumas tradições diferentes. E isso é importante, né? Eu vou só pedir para Francisco diminuir um pouquinho o fundo musical, que o pessoal tá me falando assim, que tá bem alto. Pronto, obrigada. Vocês poderiam nos falar como foi que vocês chegaram a essa casa, como foi essa chegada no candomblé? Você está me dizendo que é mais uma convivência, né? Uma vivência, Isso. uma experiência que vai se adquirindo. E aí, como foi que começou essa experiência para vocês? Pronto, eu vou iniciar e dar continuidade. Ok. Então, a minha procura, né? Na verdade era uma procura que eu comecei como capoeirista, professor, e sempre buscando o porquê de certas músicas, porquê de certos nomes, né? De objetos que eram introduzidos na capoeira e que eu via também, procurava seus significados, o porquê que existia a roda e os cânticos. E de antemão eu conheci um babalorixá, ele me convidou, né, para um workshop no Juazeiro, e daí foi meu primeiro conhecimento, minha primeira vivência dentro de uma casa de santo, né? E me foi explicado dentro dos limites o que era cada coisa, o porquê que a capoeira tinha a ver, né, com o candomblé. Desde já, muitas vezes as pessoas têm medo de praticar capoeira por conta dessa influência. É uma influência que ela não vai ser retirada, porque foi por conta dos negros, né? Ela foi fundamental para que a religião se expandisse também, porque era uma forma de mascarar, né? A capoeira ela se tornou uma dança justamente por conta disso. E diante dessa procura, eu conheci o candomblé, aprendi muita coisa em relação à capoeira que antes eu não achava o significado. E conheci o Jorge Queiroz e junto com ele a gente foi na casa, né, do Oté Leandro. Fomos conhecer e ele disse assim: a convivência aqui na roça é desse jeito. Aos poucos vocês vão aprendendo, né? Se vocês quiserem participar, tenham paciência que as coisas acontecem no tempo certo. E com o decorrer do tempo a gente foi conhecer, né? Conhecemos e chegou o dia que a gente disse: pronto, eu vou ficar. E estou lá até hoje, vai completar 5 anos ainda, nesse meio tempo. 5 anos parece pouco tempo, mas é bastante, né? Pode falar, Gabriel, a sua experiência. Já no meu caso,
Bom, para começo de conversa, eu não sou daqui do Ceará. Eu sou nascido e criado em Alagoinhas, Bahia, né? Então eu cresci já com toda essa influência, porque lá tudo isso é muito pulsante, né? Só que, embora eu sempre tivesse muito respeito, né, pelas tradições, né, pelas religiões de matriz africana, eu nunca soube exatamente como chegar numa casa. Eu achava que tinha que haver algum convite de alguém lá de dentro para poder participar das festividades, né? Até que eu conheci Júnior, né, e ele me falou que era candomblessista, né? E ele começou a me explicar um monte de coisas, né? De desmistificar um monte de crenças que eu tinha enraizadas, né? Até que eu fiz a minha primeira visita aqui em Vaze Alegre, né? No ano passado, em dezembro do ano passado. E esse ano eu vim morar aqui. Na primeira visita eu conheci Pai Leandro, né? Que hoje em dia é o Babalorixá. Eu já tive já essa minha primeira vivência no ano passado. E esse ano eu vim morar aqui, né? E eu comecei a frequentar as festividades com o Júnior, as funções e tal. Mas ainda assim não fui com o objetivo, eu não fui mirando virar filho de santo nem nada do tipo. Eu chegava lá, contribuía, né, com a arrumação, com a limpeza, mas por uma questão de bom senso, né? Até que Pai Leandro estendeu para mim o convite, né, de fazer parte da casa e eu aceitei, né, de prontidão. Como eu disse anteriormente, eu não ia para lá com o objetivo de fazer algo para me tornar filho, né, mas eu sempre tive o interesse de fazer parte de uma casa de santo e compreender melhor as tradições. Então eu estou fazendo parte, né, desse lê desde setembro desse ano. Né, e está sendo muito interessante, está sendo muito bacana para mim. Eu estou aprendendo muita coisa. É claro, cada coisa no seu tempo, né? Como o Júnior disse, e é interessante a gente estar ressaltando isso, porque o candomblé tem essa ordem, né? Tem essa maneira de liberar as informações, né? A respeito das práticas, das crenças e tal, tudo conforme o tempo e o desenvolvimento de cada pessoa que faz parte do culto, né? Mas é isso. A minha vivência com o candomblé tem sido essa. Que massa, é muito, muito bonito. Eu sou espírita, tem mais ou menos o mesmo tempo de junho no candomblé, 5, 6 anos que eu participo da casa daqui. E o crescimento pessoal que a gente tem, né? O amadurecimento psicológico até que a gente tem nesse contato com a espiritualidade é muito incrível. E Babalorixá, o que é? Desculpem a minha ignorância. O Babalorixá nada mais é do que aquele Aô que é iniciado, né, que completa seus 7 anos, e ele recebe a outorga de pai de santo, que é a mesma coisa, Babalorixá, né, que ele é feito para cuidar dos filhos de santo. Ele pode já abrir sua casa, já compor toda aquela egrégora. Ele fica como o pai da casa, o responsável por cuidar dos filhos, do desenvolvimento dos filhos e dos trabalhos ali, mediante tudo que vai acontecer. Ele é o responsável. Tem o Babalorixá, que é o homem, e aí a Alorixá, que é a mulher, que é a mãe de santo também, mais conhecida como mãe de santo. No caso, qual é a base, que a gente poderia dizer, essa é a base da religião? No espiritismo, eu explico por que eu pergunto isso. A maioria do nosso público é espírita, né? E no espiritismo a gente diz que a base do espiritismo é a caridade, a fé e a caridade, né? E Kardec diz que os espíritas devem instruir e amar uns aos outros. Então é basicamente amor, fé e caridade, né? E na religião de vocês, essa base, ela tem alguma coisa semelhante ou... Sim, como na Umbanda também a gente pregamos como é que a gente fala? A caridade, né? O amor ao próximo, que é o que prevalece toda a religião, né? Religar o homem a algo, religar o homem a Deus, aos deuses, né? Às deidades. Então não é diferente, é fazer o bem sem ver a quem, né? E estender a mão a quem precisa. Eu sempre faço assim essa pergunta quando eu converso com as pessoas sobre
Quando eu converso sobre religião e tal, eu tenho essa prática do diálogo interreligioso, né? Que inclusive foi o tema que a gente propôs aqui, porque eu acho muito importante que o diálogo entre as religiões ele seja dado partindo dessas bases, né? Do que a gente tem em comum. Porque enquanto a gente estiver discutindo e se agredindo mutuamente, porque você acredita em X e eu acredito em Y, a gente não vai sair do lugar. Com certeza. Né? Sim. E dentro... já tem uma pergunta aqui, né, da nossa amiga advogada, a doutora Ana Camila, que está aqui nos estúdios, bem escondidinha, exponho você na internet. Ela pergunta por que dos 7 anos para se tornar babalorixá, se você pode esclarecer. Tem todo um tempo, né? Primeiro são feitas obrigações, né? De ano em ano tem a obrigação, né? E a confirmação para que haja o amadurecimento do orixá, né? A gente não pode simplesmente chegar e passou 5 anos, por exemplo, e já dá outorga. Não, ali é todo o amadurecimento, é vivência, é o comportamento daquele filho de santo, né? É tanto que muitas vezes, como eu sou um bian, né? Sou um bian, não fui iniciado ainda. Então, é um processo para ver se você está pronto para dar um novo passo. E muitas vezes eu falei 7 anos, né? Mas você pode completar 7 anos e ser um Iaô. 7 anos, no caso, seria o prazo mínimo. É o prazo mínimo, né? Você vai dando as obrigações, continua de 7, 14 e por aí vai. Mas você só é babalorixá se junto com a sua ancestralidade tiver o cargo de babalorixá, né? Se você tiver o merecimento, se tiver o empenho, não é porque completa 7 anos que você já dá sua obrigação e se torna babalorixá, entendeu? Entendi, não é automático, né? Não, tem todo um processo. Os amigos espíritas que nos ouvem, são 7 anos, mas não é fixo, tá? É tipo quando você quer entrar na mediúnica sem ter estudado o livro dos espíritas. É tipo isso. O primeiro tem que... Todos os processos é gradativo, gradativo, tem espaço né? primeiro, exatamente. Meninos, orixás. Eu acho muito bonita a imagem do orixá. Particularmente tenho um grande apego a Iemanjá. Ela é eu não sei porquê, mas eu tenho esse carinho por ela. E conheço muito pouco os outros, confesso para vocês, mas eles, como divindades, eles podem ser incorporados por a gente, meros mortais, e seres humanos tão ainda pouco evoluídos. Como a gente falou, tem todo esse processo, né? O Ambian, quando nós nascemos como filhos de Iemanjá e de Oxalá, né? Que são os orixás primordiais, um dos orixás primordiais. Então, nossas cabeças são dono deles dois. Então, eles sim podem ser incorporados mediante processos que aqui a gente não pode falar, né? Que tem toda uma ritualística para acontecer tudo isso, uma preparação, um cuidado. E a necessidade da vivência também. A necessidade de estar lá para poder viver. Mas respondendo a sua pergunta, sim. Mas mediante certos cuidados que a gente não pode estar falando aqui, que é restrito. Uhum. Então, no Mas caso... tudo bem acompanhado com responsabilidade e, além do mais, muito amor ao orixá. Uhum. A gente vê muito nesses TikToks da vida, né? Pois Ai, meu pai. Lá vem, né, Júnior? Nos TikToks da vida, a gente vê muitas incorporações de orixás à torta e à direita, né? E incorporações de espíritos de luz e etc. Júnior, puxa um pouquinho mais o microfone para perto de ti, que o pessoal ainda tá com dificuldade de te ouvir. Ficou bom agora? Pode puxar mais. Mais um pouco. Pode deixar bem pertinho. Pronto, melhor ainda. Pronto. Bem juntinho. Dê muito amor ao microfone. E aí, falando, né, sobre essas incorporações que se dão em casas... Aliás, em casas não, perdão. Em contas de TikTok, né? A maioria são falsas, a gente sabe,
né? Principalmente dentro do espiritismo, a gente tem um cuidado muito grande com relação às comunicações, porque às vezes vem um espírito se dizendo outro, né? A questão dos espíritos obsessores, não é isso? Os obsessores e os pseudo-sábios, né? Os Sim. falsos sábios. Aqueles que vêm e dizem, eu sou Jesus, entendeu? Eu sou Iemanjá, eu sou o Oxalá. E aí dá uma comunicação e as pessoas acabam acreditando, né, em tudo Sim. que vem. Entram naquela fascinação e acabam enxergando tudo assim. E por isso eu acho até que a nossa religião é tão demonizada, né? Tanto a religião de vocês é demonizada, quanto o espiritismo é muito demonizado. Porque as pessoas até acreditam na comunicação, mas elas não acreditam com a espiritualidade, mas elas acreditam em tudo. E aí acabam, quando percebem que aquele espírito que está comunicando, às vezes é uma pessoa que não tem sabedoria nenhuma. Sim. E que é impossível ser um ser superior. Né? Exatamente. Até porque tem todo um momento, uma vivência, uma preparação para que chegue o ato da incorporação, não é isso? E muitas vezes esses espíritos se aproveitam de pessoas com baixa energia, né? E fazem isso, mas muitas vezes, é como meu pai sempre diz, ele sempre toca nessa tecla. É proibido consultar todos os filhos da casa. É proibido consultar, é proibido incorporar fora. Porque em toda casa religiosa, no centro espírita, tem todas as afirmações, tem toda a proteção para que nada ocorra de errado com você nem com quem está ao seu redor. Não é isso? Uhum. E muitas vezes as nossas religiões, né, são demonizadas justamente por conta dessas pessoas, os falsos profetas, né? E esses espíritos acabam se valendo, né, muitas da fé exacerbada, né, que não tem controle por não estudar, por não viver o certo, que muitas vezes as pessoas acham bobagem todo esse processo, e não é uma forma de amadurecimento, de entendimento. E quando você chega em certo estágio da sua vida, você vê que aquilo é necessário. Não adianta você pular o estágio, você tem que viver, você tem que conhecer, para que até você possa reconhecer também um espírito obsessor, né, de baixo estado vibratório. Então, tudo isso você vai conhecer com a vivência. Dentro do candomblé, existe a comunicação de espíritos também? Ou essa comunicação ela é só com os orixás? No candomblé existe também. Como eu te falei, né, a Umbanda surgiu dessa união, né, aqui no Brasil. E nossa ancestralidade não é só negra, é indígena também, né? Uhum. Principalmente aqui no Brasil, que é tão plural. E temos sim, nós temos a Jurema, que é uma religião também que mistura pagelança, que é a questão da indígena, e os negros também, que foi muito mais além do que a gente imagina. Foi na época dos quilombos, onde eles abrigavam índios, ciganos, né, negros, tudo naquelas colônias, justamente porque também estavam sendo escravizados. Os índios também foram escravizados. Então, ali era um local de encontro e de proteção de todas aquelas pessoas que precisavam de abrigo, né? Uhum. E hoje não é diferente também. Então, tem sim contato com espíritos, né, com caboclos, com mestres, da mesma forma que no centro espírita, né? Só muda a forma de trabalhar. Entendeu? Uhum. Tem preto velho, tem mestre, tem caboclo. Mas toda vez que eles vêm, eles sempre deixam alguma mensagem interessante para todos nós, seja de maneira mais direta, né, através da pessoa indo conversar diretamente com o espírito, ou até mesmo através das suas músicas, né? É como o nosso pai vive falando, que se a gente prestar atenção nas músicas, né, nas uelas que eles cantam, né, que os guias cantam, a gente consegue encontrar muitas soluções para a maioria dos nossos problemas, desde que a gente esteja atento, né, ao que ele está entoando, né, naquele momento que ele está ali em terra. Que bacana. No caso,
né, e o Egum, né, qual é a hierarquia dele com os orixás? Assim, Egum é espírito, né? Então, é um espírito que já desencarnou, né? Que muitos ficam aqui na Terra, não é isso? E certos Eguns, né, espíritos, eles recebem missões para estar ao nosso lado, sendo eles fazendo parte da nossa ancestralidade ou não, né? Então, todo esse acompanhamento é feito no terreiro, né? É verificado se aquele espírito está pronto, se está evoluído, né? Para estar trabalhando ao seu lado como seu mestre, como seu caboclo, né? Como seu Exu ou Pombogira, que é um dos mais demonizados, né? Que nada mais é do que os nossos guardiões, né? Então, todos esses guias, esses eguns, esses espíritos, eles sim têm evolução. Muitas pessoas acham que o Exu, a Pombogira, o caboclo, eles não têm discernimento e não têm evolução. Pelo contrário, se um guia espiritual está ao seu lado, se ele tem você como filho, né, é porque ele tem um amadurecimento para lhe ensinar como é que você vai levar a vida. E não é bagunça, pode ter certeza. É doutrina por cima de doutrina, por cima de respeito. Então é tudo à base do respeito, entendeu? Inclusive, muitos Exus e Pombogiras trabalham justamente em camadas mais densas do plano espiritual, justamente para estar promovendo esse resgate de espíritos, né, de eguns, que por algum motivo, seja por ainda estarem muito apegados à carne, seja por não terem reconhecido que morreram, ou até mesmo seja por ainda estarem guardando alguma mágoa, né, de quando eles ainda estavam em terra, né, não conseguiram evoluir por conta de alguns desses motivos, né? E os Exus e Pombogiras, eles atuam resgatando essas almas, né? Ajudando e auxiliando na evolução deles. É interessante falar de Egum, porque muita gente generaliza e utiliza o termo Egum para se referir única e exclusivamente aos espíritos não evoluídos, né? Todos os espíritos são Eguns, mas não necessariamente todos os Eguns são espíritos não evoluídos, são espíritos nocivos ou obsessores. É interessante abrir esse parêntese também. Exatamente. Interessante. É muito semelhante a doutrina, os entendimentos são muito semelhantes. É realmente muito... é até assim surpreendente e eu fico escutando e falo, gente, é igualzinha. Com relação ao anjo da guarda, né? Me pediram para perguntar também. Os anjos da guarda, que nós cristãos, né, temos esse anjo da guarda, acreditamos nessa entidade que seria um ser superior, puro, que já passou por todos os estágios de evolução e hoje se encontra nessa parte, né, mais evoluída do mundo espiritual. Eles seriam os orixás de cabeça ou isso não tem relação? Não, pra gente não tem relação. Mas, como a gente sempre fala, como nós respeitamos e convivemos com todas as religiões, né? E sempre batendo na mesma tecla. Candomblé é uma religião afro-brasileira, então tem muito do catolicismo, né? Então, a gente também tem nações da guarda, a gente respeita. Da mesma forma que a gente tem nosso preto velho, que reza o rosário das Santas Almas, que faz suas preces, né, que faz seu benzimento, a gente também tem nações da guarda, né? Todos nós acendemos nossa velinha ao lado da taça, com água, para nações da guarda para proteção também, entendeu? Que bacana. São departamentos, como a gente fala, não é isso? A gente tem uma equipe, né? Uma equipe de proteção. Exatamente. A equipe espiritual do Conexão Espírita, tanto de desencarnados e de encarnados, ela é tão grande, né? Inclusive, muito boa noite ao pessoal do Centro Espírita Viana de Carvalho, lá do ICO, o lá de Carla, também do ICO, e o Bezerra de Menezes aqui de Vaz Alegre, que são pessoas que nos apoiam, né? São os encarnados. E os desencarnados, a gente tem aí muitos. Esses dias a gente recebeu uma mensagem de um irmão dizendo que estava nos apoiando e fiquei tão feliz. Deixa eu dar boa noite aqui para os meus
amigos no chat. A Morgana diz boa tarde. Um beijo, Júnior. Saudade de você tudinho. Eita, saudade, minha querida. Bastante, viu? Da Cleve, boa tarde. Ana Cleve é do lado de Carla. Perdão, ela deu boa tarde, ainda era cedo, né, Ana Cleve? Boa noite já. Boa noite, Samira. Boa noite, Francisco de Assis. Ele diz boa noite a todos da rádio e boa noite, Júnior. É o Sensei Bombeiro. Satisfação. Sensei Bombeiro. Né? Ele tá com a razão social no Facebook, né? Francisco de Assis. Laís Ayala, nossa patrocinadora, boa noite. Cíntia Lima, boa noite. Roberto é firme, tá sempre aqui. Boa noite. Ebinha, Maninha, tá ouvindo? Boa noite. Luiz Fernando. Luene Firmino, está ouvindo vocês. O Samuel diz assim, boa noite, gente. Que noite fantástica. Gratidão à equipe do programa por possibilitar a abordagem desse assunto e dar visibilidade à beleza do candomblé. Nossa, eu que estou feliz demais. Eu que agradeço. E se puder fazer uma pergunta seria, como a mediunidade é trabalhada e desenvolvida no candomblé, de modo a evitar animismos nos trabalhadores, sobretudo nos iniciantes? Então, não sei se ele acompanhou desde o início, mas quando o Omorixá chega na casa de candomblé, ele primeiro vai ver como é o funcionamento da casa. Então ele já não chega logo já para ser passado pelo processo, né? Então tem todo um trabalho, né? O meu pai de santo, ele joga para ver se você tem alguma questão que precisa ser cuidada, porque também tem essa questão de espiritual ou não, para ser cuidada antes, porque ele tem que saber, né, se seu corpo espiritual está pronto para aquela situação. Então ele vai jogar, vai ver o que pode e o que não pode ser feito e o que vai ser benéfico ou não para você, né? Ele basicamente faz um diagnóstico, né, do nosso corpo espiritual através do jogo de búzios. Para a partir daí, ele tomar as medidas cabíveis. Aí vai a questão do processo de desenvolvimento, que é etapa por etapa. Entendeu? Cada um tem o seu próprio, né? Cada um tem o seu próprio sistema de desenvolvimento. Muito bacana. É muito importante a gente ter esse cuidado com o nosso corpo espiritual, né? E com os nossos compromissos. Sim. Né? Esses dias uma pessoa me pediu, ora por mim, para que eu tenha um compromisso muito grande, ora para que eu me liberte. Eu disse, infelizmente não vai dar. Porque compromisso é todo nosso, né? Compromisso não se liberta, se cumpre, né? Com certeza. Então, principalmente com a espiritualidade. Espiritualidade é compromisso, né? Sim. Tem compromisso, mano, arregaça a manga e vai-se embora. Tem o que fazer, não. Luene diz, meu irmão arrasa, Luene Firmino. Aprendemos juntos, é interessante. A Luene é um exemplo muito bom a ser seguido, né? Quando eu entrei na casa, ela já estava, né? Mas ela estava só de visitante. Mas era aquela visitante que ela sempre ajudava, né? Meu pai sempre falava, Luene, vamos iniciar o desenvolvimento. Ela disse, não, pai, agora não. Com o tempo, ela sempre ajudava, sempre esteve presente. Então, ela soube respeitar todo o tempo. E quando ela viu que o tempo estava certo, que aquele tempo era proporcional a ela, ela entrou. E até hoje, né? E nós aprendemos muita coisa juntos. É interessante a gente afirmar isso, porque cada pessoa tem seu tempo. E ela soube reconhecer o tempo dela e respeitar o tempo dela também. Então isso é muito gratificante, ter pessoas que saibam reconhecer o tempo. E muito obrigado, irmã, por estar dividindo essa live com a gente. Está aqui nos prestigiando. Forte abraço, viu? Muito obrigada, Luene. Volte mais vezes. E como que a gente descobre, assim, esse orixá de cabeça? Como que a gente descobre, principalmente se ele está feliz com a gente? Justamente nesse diagnóstico que Gabriel falou. A gente chega na casa do santo, né? Quem quer iniciar os desenvolvimentos, nosso pai de santo joga, vê todas essas questões, o nosso ará, que é o corpo espiritual, e vai ver se tem alguns procedimentos a ser feito antes de começar, né? E depois, porque como o orixá é energia, todo dia a gente é regido por uma energia diferente, né? E quando você chega, o Ambiã, ele é sempre filho de Oxalá e Iemanjá. Entendeu? Esses são os orixás primordiais, donos dos nossos oris.
Então, são deles. Então, até você dar sua iniciação, nós somos filhos de Iemanjá com Oxalá. Temos sim as nossas energias, que são mais semelhantes, né? Que nós precisamos também. Mas só que durante todo esse processo de reconhecimento, de aprendizado, nós somos de Oxalá e Iemanjá. E aí, como é que a gente sabe que eles estão felizes? A gente vai sentindo, né? Como é Nesse que tá a vida. processo do jogo de búzios, ele vai falar tudo. Ele fala tudo. Tudo que você tem feito, o que você não tem feito, o que você precisa fazer e o que você precisa também parar de fazer para que você conduza a sua vida, né, esse processo da melhor maneira possível. Entendeu? Entendi, interessante. E o Ori? O que é o Ori? Né, me pediram para perguntar para vocês Sim. sobre o Ori, a importância do Ori, como cuidar do Ori. Fala um pouquinho do Ori pra gente. O Ori é o nosso orixá primordial, todos nós temos, né? Ori, cabeça, Significa literalmente cabeça. né? Então, nosso orixá primordial. Para falar de Ori, seria necessário minha Yalorixá e meu Babalorixá aqui, mas eu vou falar bem rasamente, né? Um processo que é muito complexo, né? Porque tem que viver, tem que estar iniciado para saber os cuidados certos de Ori. Como eu te falei, tem que ser iniciado, né? Para que, como a gente fala, todo Ori é diferente. Então, tenha um cuidado totalmente diferente para que você traga as beneficidades e tire as maleficidades do Ori, né? Então, é dessa forma. Você se inicia, você está ali presente. Ele vai jogar no jogo de búzios para saber o que você precisa para poder trazer os benefícios e tirar os malefícios. Mas, de uma forma mais abrangente, Ori é o orixá primordial, o mais importante e o mais frágil orixá, né? Porque ele coordena todas as nossas ações, todos os nossos pensamentos. Então, Está muito associado à nossa racionalidade, né? então é muito importante a gente pensar bem em nossas ações, que tudo isso influencia o bem-estar do nosso Ori, ou não. Meninos, vocês são tarólogos, né? Os dois Isso. são tarólogos. Essa influência, assim, como é que é utilizar o tarô? Eu sei que vocês têm um projeto chamado Aliança Ancestral. Exatamente. Né? Falem pra gente um pouquinho também sobre isso. Como o Júnior disse anteriormente, né, logo no início da nossa entrevista, os quilombos antigamente abrigavam não apenas os negros, né, mas abrigavam diversos outros grupos étnicos também, né? E como aqui no Brasil, com o passar dos anos, houve essa mistura com o candomblé e a umbanda, não foi diferente no que diz respeito às práticas oraculares. É claro que no candomblé o foco principal está no jogo de búzios, né? Mas tem alguns médios, tem algumas outras pessoas e até mesmo algumas entidades que, dentre as suas ferramentas de trabalho, acabam utilizando o tarô, as cartas normais que a gente conhece e o baralho cigano também. Então é basicamente assim que funciona. Até porque elas tiveram uma vivência, né? Como você mesmo conhece, todos aqueles mestres ascensionados, eles tiveram vivência para poder passar algo para a gente. Então, esses espíritos, essas entidades, eles tiveram vivência, né, justamente com esses oráculos. E eles se aproximam da gente, né, e trazem a intuição, o conhecimento. Mas é importante também frisar, né, que nós não precisamos só depender da nossa intuição, nós precisamos estudar bastante também. Sim. Não é isso? Os guias, eles já trazem essa facilidade, né, da questão da intuição, e a gente precisa aprimorar. É como um diamante. Nós sabemos o seu valor, né? Mas enquanto ele não é moldado, ele não é esculpido, ele continua lá. Mas ele só vai ter o seu real valor quando você aprimora ele, quando você esculpe, dá forma, né? Tira todo aquele excesso do que não serve. Isso mesmo. Então, não é exatamente necessário que a gente possua na nossa coroa mediúnica um guia que saiba jogar cartas, né? A gente pode aprender, né? E assim a gente mantém o respeito, né, pelas tradições dos povos que há vários anos atrás se abrigavam nos quilombos com os nossos antepassados negros também.
Exatamente. É muito interessante aqui também a gente falar dos oráculos, principalmente o tarô, né, que é um dos mais antigos desde a era dos egípcios, É, e popular também, né? né? Ele é uma ferramenta oracular, ele é um livro, né, de páginas soltas. Nosso professor, ele sempre diz isso, é um livro de páginas soltas. O tarô está na vida e a vida está no tarô. Então, se você pegar o tarô aqui e fizer uma pergunta, ele vai te responder. Você pode ser cristã, kardecista, candomblessista, indígena. Por quê? Porque ele vai se adequar à sua vida, à sua realidade. Por isso que quando você vai na internet, você encontra todos os tipos de tarôs. Porque o tarô, ele é universal. Ele se encaixa. Então, você pode ser um evangélico e você pode portar o seu tarô. E consagrar. O que é consagrar? É colocar o seu sagrado, o sagrado que você acredita naquela ferramenta oracular, né? Então, não é porque nós somos candomblecistas que nós sabemos ler cartas, não. Nós somos candomblecistas, mas nós também somos tarólogos. E para que nós pudéssemos estar com essas ferramentas, por mais que nós somos formados, né, a gente precisou também do aval do nosso Pai de Santo. Isso. Então, só para complementar, o tarô é laico. E ele funciona até mesmo com a pessoa mais cética do mundo. Se ela fizer uma pergunta, ela vai ser respondida pelo tarô. Porque o tarô é mais do que religião. O tarô, ele é basicamente a vida. A vida em forma de lâminas. Enquanto a gente olhar para uma carta daquelas, a gente vai estar extraindo significados. E é necessário estudo, né? Sim. Para que se consiga interpretar, né? Muito estudo. Porque o pessoal brinca muito. Eu fico passada com o TikTok. Porque o pessoal brinca demais. E aí de incorporação a tarô, a outros tipos de oráculos, né, que são utilizados dentro da internet, como se isso fosse uma brincadeira, né? Eu fico pensando, gente, é a nova brincadeira do copo. Agora, tu lembra, gente? Tu é do tempo da brincadeira do copo. Sou do tempo armaria. Eu antes costumava me irritar muito quando eu via no TikTok, principalmente essa questão do brincar de tarô. Mas eu ouvi uma lenda um tempo atrás que meio que fez eu ter um pouco mais de paciência, vamos dizer assim, com essa parcela, né, de tarólogos, né? Vamos dizer assim, né? Conta-se que há milhares de anos atrás, né, vários deuses se reuniram porque eles estavam preocupados com o futuro da humanidade. A humanidade não estava se importando em obter conhecimento para progredir, né? Então eles foram decidir como eles poderiam estar passando esse conhecimento para a humanidade de um modo que a humanidade aceitasse e se importasse, né? Então vários deuses sugeriram várias coisas, até que Tote, né, o deus do conhecimento, ele é da cultura egípcia, sugeriu que todo esse conhecimento fosse codificado num jogo, né? A partir daí, segundo essa lenda, surgiu o tarô. Então, com o tarô a gente pode fazer absolutamente tudo. A gente olha o nosso presente, o nosso passado, o nosso futuro, a gente obtém aconselhamento e a gente pode, dentre outras coisas, jogar, porque ele é um jogo. Então, a partir dessa lenda, depois que eu conheci essa lenda, eu comecei a galera tá jogando. Tudo bem. Tudo bem. Né? Cada um no seu tempo. Mas de vez em quando eu vejo uma interpretação bastante esdrúxula que eu fico, meu Deus. Tem umas brincadeiras que eu tenho medo, que a brincadeira do copo também é brincadeira, Gabriel, não é uma boa ideia, não. Não é boa ideia. O tabuleiro Ouija também. Não façam isso em casa. É sério. Não façam isso em casa. Não façam, gente, pelo amor de Deus. Se organizem na vida de vocês. Deixe de brincar com o sagrado. O sagrado não é brincadeira, né? Exatamente. O pessoal gosta muito de fazer. Eu já fiz até um Conexão Espírita sobre evocar espíritos em casa. E aí eu falava sobre essa brincadeira do copo. Eu fiz essa brincadeira. Péssima ideia. Né? Pessoa que não sabe o que tá fazendo da vida. E aí, não. No mesmo ônibus que a gente andava, Júnior. Olha o perigo. Sério? Olha o perigo que eu botei Meu na nossa Deus. vida, Júnior. Pelo amor de Deus. Bom, gente, o nosso tempo tá acabando, infelizmente. Eu tenho um monte de pergunta aqui ainda. Vou ter que pedir para vocês voltarem outro dia pra gente continuar. Voltaremos, é um prazer O enorme. seu Babalorixá e a Lorixá, se eles quiserem vir, também estão super convidados, tá?
Já estendendo o convite para minha mãe, né, Fernanda, e a Lorixá, meu pai, Leandro, também. Fiquem à vontade. Quando quiser vir, as portas estão abertas, não é isso? Super aberta, sempre. E o Conexão Espírita, a base nossa que é espiritismo, mas é também esse diálogo com outras religiões, todas elas. Então, se você que está nos ouvindo é de alguma outra religião diferente, quiser vir aqui falar, isso aqui é importante que as pessoas saibam, fique à vontade, viu? É só entrar em contato com o Conexão Espírita através do @espiritismoVA, tá bom? Então, antes da gente encerrar, Francisco, segura só um tiquinho, que eu pedi, né, e os meninos atenderam, eles vão tirar uma cartinha para vocês que estão nos ouvindo agora, né, um conselho. Como é que vai ser, Júnior? Diga aí. Que aí Gabriel vai tirar através do tarô. Vamos ver o que isso é aqui. Um conselho para nossa audiência, né, para esse final de ano aí agora. Por enquanto ele está se concentrando aqui, né? Pessoal que quiser curtir a nossa página e começar a nos seguir, conhecer um pouco do nosso trabalho, né? Nossa página no Instagram está Aliança Ancestral, certo? Então, fiquem à vontade para seguir a gente. E, desde já, agradeço pelo espaço. É muito importante, né, que todas as religiões sentem, sim, para conversar, para ver, sim, os prós e contras, para que haja o amadurecimento, para que essas divergências elas se acabem, né? E o respeito prevaleça acima de tudo, que é o mais importante. Sim, com certeza. É a gente que agradece. Voltem sempre. E o conselho para a nossa audiência, né, a respeito de como eles podem estar aproveitando melhor esse final de ano, é, através da autoanálise, aprender a lidar melhor com suas emoções. As pessoas reprimem muito as emoções, né? As pessoas, em sua maioria, buscam uma abordagem muito cética, muito seca e muito fria a respeito das próprias emoções. As pessoas utilizam uma máscara de realismo, né, para estarem ocultando as suas emoções dos outros, como se as emoções fossem sinônimo de fraqueza, né? Então, que nesse final de ano, né, a nossa audiência, as pessoas que estão aqui nos ouvindo, né, nos assistindo, se abram mais para suas emoções, né, e percebam as emoções como boas sementes, né, que podem ser plantadas nos corações um do outro, né? Espero que vocês tenham gostado aqui do nosso recado. É basicamente isso. Vamos aproveitar esse final. Vamos aproveitar esse final de ano, né, para estar espalhando boas emoções por aí. A gente já está passando por um período tão difícil, né, para estar agindo com frieza um com o outro. Então, vamos tomar cuidado com isso. Eu tenho dificuldade um pouco com as minhas emoções, mas isso é para outro programa. E o recadinho foi para mim, né? Mas serve aí para vocês também. Muito obrigada, meninos. Muito obrigada, Francisco, que está aqui na técnica. Todos vocês que nos escutam. Lembrem-se que a gente é podcast, tá bom? Nos escutem no podcast e nos sigam nas redes sociais. Todas elas é @espiritismova. Até quinta-feira, meu povo. Se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.